Olá, você que me assiste aqui agora, nossa palestra vai debater o que games tem a ver com sustentabilidade. Para aqueles que não me conhecem, sou o Sassa, sou gerente de parcerias do YouTube Gaming Brasil. Sempre coloco conteúdos interessantes sobre a indústria de games, sobre tendências de esportes, sobre questões relacionadas ao mundo que eu atuo nesses últimos 6, 7 anos, e digo para vocês que é um mundo muito interessante, muito maravilhoso em relação ao poder de influência sobre as pessoas, de impacto sobre os brasileiros, e talvez o que me faz pensar e sugerir uma palestra como essa que a gente traz hoje aqui para vocês é justamente um passado histórico meu, onde eu trabalhava fui um dos fundadores, um dos organizadores, um dos idealizadores do projeto Planeta Sustentável, na época que eu trabalhava na Editora Abril. E ali eu vi um desafio muito interessante. A Editora Abril ela tinha um poder de conversas, de engajamento com diversos públicos, né? Desde um CEO que lê exame, até uma criança que lê recreio, uma adolescente da Capricho, o cara que gosta de futebol da Placar, mas sempre um entendimento de como você sensibiliza as pessoas, né? De que forma você, de forma massiva, você consegue despertar nas pessoas o entendimento de que sustentabilidade, consumo consciente, entre outros temas, são importantes quando a gente pensa no planeta que a gente vive, né? Então, seja pela mensagem a ser compartilhada, então muitas vezes né, uma mensagem mais sofisticada, às vezes não consegue chegar ao coração e ao dia a dia daquele público, mas como também transformar questões muito pragmáticas, né, em questões acionáveis, assim, que eu posso chegar para o ser humano A, B ou C e falar, olha, faça assim porque você vai conseguir tirar o melhor de um aproveitamento, né, em relação ao que você faz em termos de impactos para o meio ambiente, né? Então, eu acredito que algumas experiências que eu trago desse projeto, mas também algumas, lembrando que esse projeto teve mais de 10 anos, ficou no ar durante muito tempo, né? Mas não existiam ferramentas naquele momento que talvez hoje a gente consiga colocar disponível para aquelas pessoas que trabalham com a questão de sustentabilidade hoje no Brasil e do mundo, né? Então, e aí, muito desse olhar em relação ao que te fala do impacto que games pode trazer para a sociedade, eu acho que diz respeito muito ao tamanho de jogadores que temos hoje no Brasil, né? Eu tenho um artigo que eu publiquei no jornal Meio Mensagem, né, que é um veículo especializado para profissionais de propaganda e marketing, que eu falo que o Brasil é a pátria gamer. E quando a gente fala que o Brasil é a pátria gamer, a gente tem que olhar esse número à luz de uma série de fatores, né? Ok, temos 80 milhões de brasileiros, mas o que isso significa, né? Primeiro que a gente não está falando mais de um nicho, né? Então, toda vez que eu me uno, eu junto as minhas iniciativas, junto ao público gamer, uma empresa que trabalha com games, eu tenho poder de impacto não só com aquele público que também é gamer, assim como a gente é consumidor de futebol, assim como a gente é consumidor de cinema, TV, etc, etc. Né? Então, primeiro, que no nicho tem muita gente jogando, mas também eu acho que esse é minha grande provocação para você, né? É fazer com que você entenda que através de narrativas típicas desses gamers, né, a gente consegue passar mensagens muito poderosas. E essas mensagens poderosas, eu trago alguns exemplos aqui para vocês de coisas que já acontecem no mundo dos games e, por incrível que pareça, né, talvez você que não joga videogame não conhece o poderio dessa indústria, está na hora de você dar uma olhadinha para isso e ver de que forma esses dois mundos podem se encontrar. Eu não sou especialista em sustentabilidade, eu não sou especialista em meio ambiente, eu não sou formado em biologia, qualquer outro ramo da ciência que tenha uma correlação mais próxima ao mundo do meio ambiente e dos temas que eu trago aqui. Mas eu acho que, mais do que nunca, pelo meu histórico profissional e pelo ser um simpatizante da causa, não só dos gamers, mas também eu quero deixar um mundo, para mim,
para minha esposa, para os meus filhos melhor, para minha mãe, né, inclusive, não quero ficar pensando em futuro, mas o que a gente pode fazer agora? A gente tem aqui um poderio bastante grande de brasileiros para trabalharmos e fazer com que eles sejam mais sensíveis a essa causa. E quando a gente olha para 80 milhões de brasileiros, basicamente está falando aí que quase um terço, né, até mais de um terço da população brasileira joga videogame. Se a gente tira a faixa etária, né, especialmente de pessoas que não conseguem hoje jogar por serem, não conseguirem mais jogar ou ainda não conseguirem jogar, né, a gente tem uma penetração ainda maior numa população economicamente ativa, então que faz a gente quase falar que praticamente hoje todo brasileiro joga ou foi impactado ou é impactado por esse tipo de coisa. E quando eu falo para vocês que ou foi impactado, né, ter na perspectiva de uma linha do tempo é muito importante, porque a gente fala de Atari faz muito tempo, né? Então, assim, é difícil algum brasileiro não saber do que se trata exatamente Atari, né? O Mario, assim como o Pato Donald, ele faz parte, né, de uma cultura média do brasileiro. O Sonic, né, o Angry Birds. Então, são coisas que nos conectam já de tempos passados, né? Inclusive personagens típicos da mídia, como eu acabei de falar, os da Disney, da Turma da Mônica, também fazem ou já fizeram parte do mundo dos games. Então, é uma ferramenta muito poderosa de consumo. É uma ferramenta muito poderosa, não só da forma como se consome jogos, mas o tempo que você se dedica a algumas telas, né? Então, é a forma onde essas pessoas estão se informando. Na tela de um celular, na tela de um videogame, assistindo conteúdos no YouTube, porque muitas vezes em outras plataformas as pessoas não vão consumir conteúdos gamers, né? Onde você tem uma penetração muito grande numa plataforma digital como o YouTube, assim como tem outras. Outra coisa que é muito importante, e aqui eu deixo embaixo alguns insights para vocês refletirem, né, a respeito de como esse mundo se dá, como essas conexões acontecem, quem faz parte desse ecossistema. E então acho que desde já percebam que as mulheres são a maioria das jogadoras hoje no Brasil, né? E muita gente torce o nariz para esse dado, porque a mulher é casual, a mulher não é hardcore, né? Eu sempre trago algumas experiências para vocês, né? Eu posso bater uma bolinha e não ser um Neymar, eu posso tomar cerveja e não ser um sommelier belga de cervejas, eu posso tomar um copinho de vinho nas refeições, não ter essa obrigação de levar tão a sério certas coisas. Nem por isso o mercado de cerveja, o de futebol ou de vinhos me tira desse ecossistema. Então, preste atenção no que significa isso, né? Outra coisa, o celular é o principal tipo de aparelho para o consumo de games hoje no Brasil e em todo o mundo. O que quer dizer isso, né? Eu consigo pegar esse consumidor, esse meu público-alvo, essa voz, esse ser humano que pode se tornar um agente, né, um vetor de mudanças climáticas, de consumo, de reciclagem, através do celular, né? E aí também vou trazer alguns exemplos para vocês, porque isso não só eu reflito em que momento isso acontece, à medida que eu sei que ele pode estar indo para a escola, voltando da escola, esperando o ônibus chegar, ou em tempos de pandemia, ele está num cômodo que não tem TV e outro cômodo tem TV, mas também eu consigo fazer com que ele tenha interações e tenha acesso a um novo mundo de conteúdos. Foi o que aconteceu com o Pokémon GO e com o próprio Free Fire, né? Em algum momento, creio que algum de vocês já tenha ouvido algum desses jogos. Se você não sabe que o Free Fire é o segundo jogo mais consumido hoje no Brasil, um jogo de uma empresa chinesa chamada Garena, que faz um jogo similar a outros jogos que existem hoje no mercado, como Fortnite, PUBG, e tem uma aceitação absurda no Brasil, né? Então, é uma ferramenta que hoje jovens que não tinham acesso ao mundo digital acabam tendo, né? E fazem parte de setores ou de comunidades onde essas conversas acontecem. E quando a gente fala de profissão do futuro, muitos dos jovens hoje em dia, de alguma forma, querem fazer parte desse ecossistema, desenvolvendo jogos, sendo streamers, né, fazendo transmissões ao vivo de jogos, comentando, jogando em times de esportes. Então, assim, o jogo já faz parte da minha geração, que eu comecei a jogar telejogo, depois fui para o Atari, até a geração do meu filho, que hoje tem um PC gamer. Então, não tire de perspectiva que esse gamer pode te ajudar absurdamente a propagar, mais uma vez, como eu estou insistindo aqui para vocês, nas mensagens
de cunho sustentável, né? E aí, gente, uma coisa tão importante, para vocês terem uma ideia, né? O tema games, ele vem sendo discutido por diversos organismos internacionais. Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito interessante, para não dizer irônica, né? A Organização Mundial da Saúde pré-coronavírus falou sobre cuidados que a gente tem que ter com os jogos, né, em termos de conteúdo ser consumido, o tempo dedicado a isso, e realmente temos que pensar isso como qualquer outra atividade, né? Mas a própria Organização Mundial da Saúde, durante o coronavírus, coloca os videogames como uma alternativa saudável, desde que você tenha, de fato, um relacionamento saudável com aquele jogo, o conteúdo sendo consumido durante o coronavírus. Então, é algo que você ocupa a sua mente, você estabelece comunicações, você vê histórias, você, mais do que nunca, também te permite sonhar e ter projetos profissionais, como eu mostrei para vocês no último slides. Mas e aí, a ONU, propriamente dita, né, dentro do programa de meio ambiente, ela lançou o Playing for the Planet, né? Então, o que os jogos podem entregar para as pessoas e para o meio ambiente através de quem faz parte disso, né? Então, quando a gente fala quem faz parte disso, você tem empresas como Ubisoft, como o próprio Google, como o Google Stadia, entre outros players desse mercado, que o compromisso ele vai desde o compromisso mais do ponto de vista do produto físico, então, onde eu reduzo o tipo de embalagem, eu começo a usar embalagens que geram um impacto menor para o meio ambiente, né? E aí, quando você pensa em sua escala global, ele tem questões muito importantes em relação a isso, né? E acho que é mais do que nunca, isso aqui não é o Dia Mundial dos Games, eu acho que é um acordo e uma carta de intenções, onde você tem uma ONU por trás e organismos e empresas mundialmente conhecidas, de fato entendendo como isso acontece, mas como eu estava explicando para vocês, né, esse tipo de situação, ela parte desde da embalagem ou do plástico usado na entrega do produto, até a inclusão de narrativas do ponto de vista ecológico, sustentável, acadêmico, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês como isso acontece, dentro dos seus produtos, né? Então, de novo, né, se eu estou falando de 80 milhões de brasileiros que jogam games hoje, se não me engano, no mundo são quase 1 bilhão de pessoas. Isso é maior que algumas das principais religiões existentes hoje no planeta. É muita gente. Então, assim, se associar e entender o poder que o games tem dentro das suas dimensões pode e deve ser entendido como uma ferramenta, mais uma vez para vocês, muito efetiva. Não é à toa que o Google, a ONU, a Ubisoft e outros grandes nomes da indústria fazem parte disso, né? Aqui, para vocês darem uma olhada nisso, eu acho que tem um exemplo muito simpático, que é do próprio Angry Bird, né? Há 2 anos atrás, vocês... 2 anos, não, o tempo passa, gente, já 4 anos atrás, o próprio perfil da PNUD no Brasil, da ONU, falava, né, do novo embaixador honorário da causa verde da ONU, que é um dos personagens do Angry Bird. Por que isso é interessante, né? O Angry Bird, ele tem um poder muito de encantamento junto aos públicos com que ele se relaciona, especialmente com os públicos mais novos. Se desde o começo eu começo da infância, né, do gamer que está começando a carreira dele, a vida dele como consumidor de jogos, eu começo a estabelecer esse tipo de valores, conexões, né, gamificação do discurso, eu começo a criar uma nova perspectiva nesse cidadão, né? Todos serão impactados? Não, naturalmente, como qualquer outra coisa na vida, mas abre-se novas janelas e de formas divertidas e muito menos, às vezes, burocráticas daquelas que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Outra coisa também que eu acho que é encantador é ver o trabalho que hoje, né, a Microsoft faz com Minecraft. E aí eu trago para vocês um relato de um pai que tem 2 filhos em casa e você vê como o sistema educacional brasileiro, ainda que tem um sem número de oportunidades de softwares, startups, aplicativos,
de engajamento educacional que não foge daquilo que a pedagogia pauta como boas práticas, né, ainda é muito pobre essa relação, né? Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, eu falei, eu não consigo acreditar que a gente está obrigando essa geração, pelo menos agora, durante a pandemia, né, ficar 3, 4 horas em frente a um Hangout On Air, ou seja lá, o Zoom, ou Microsoft Teams, sei lá o que for, entendeu? A culpa não é da plataforma, né? A culpa é do sistema que não estava preparado a conversar com esse público jovem, porque eu hoje tenho 46 anos, né, eu não fico em frente a 4 horas de conteúdo algum, né? Você imagina uma criança de 6 anos, uma criança de 12 anos, né? Se você não traz hoje para essa narrativa educacional insights que sejam conectados a uma realidade dela, e de novo, né, isso aqui tem que se tornar um ferramental para o professor. Não estou substituindo tecnologia por simplesmente pelos professores, muito pelo contrário, ele tem um papel fundamental nisso e deve ser reconhecido como tal, né? Mas o próprio Minecraft, por exemplo, ele cumpre um papel muito interessante à medida que você começa a ter, no próprio YouTube, canais que falam de geometria básica, de 3D, de questões históricas, né? Mas também hoje, o Minecraft ele tem uma versão educacional, que é esse Education Edition, né? Aqui para vocês eu trago uma das frentes de atuação, que é de ciências, tem arte, tem matemática, outras coisas assim, só para vocês terem ideia, né, que existe hoje da própria plataforma, né, e certamente com cuidado aí de entender de que forma o Minecraft ele se conecta à realidade de ensino de crianças e adolescentes e jovens em todo o mundo, mas vocês percebem aqui que tem uma das matérias é energia renovável, né, e conexão com a faixa etária que deve ser aplicada a essa aula, com que matérias isso deve ser colocado em perspectiva dentro do ambiente educacional, e mais uma vez eu volto a falar para vocês, né, isso, primeiro que gera um outro nível de interesse, especialmente desse público-alvo, né, à medida que fala, pô, estudar Minecraft para mim é muito mais legal do que simplesmente ficar 4 horas em frente a essa plataforma exclusiva que, no meu caso, né, da escola dos meus filhos, o Hangout, que ele fica ali assistindo algo que, como eu disse, nenhum adulto, ele aguentaria, teria paciência para tal, né? Então, aqui é um dos primeiros exemplos que eu acho que são encantadores, né? O próprio Minecraft, a gente vai perceber que a Minecraft ela tem outras ações, né? Eu estou colocando aí para vocês um GIF, até para não carregar muito a apresentação, mas faz parte, por exemplo, da Minecraft, né, da Microsoft, da Mojang, que é publicadora desenvolvedora desse jogo, a ação que eles fizeram com a própria WWF, que é uma de umas entidades com maior impacto em ações de engajamento e de mudanças de políticas ambientais em todo o mundo, né? Então, basicamente aqui, se você vê o vídeo todo, que eu editei para colocar aqui para vocês, mas trazia a importância das abelhas, né, para a polinização, né, falando como elas são hard workers, né, como elas são, olha as abelhinhas voando, né, aqui, mas como elas ajudam quase 2/3 da polinização da agricultura mundial, do ecossistema mundial. É uma mensagem muito poderosa, né, então, assim, a abelha, se você não explica isso para uma criança, ela nunca vai se tocar disso, né, ela nunca vai entender que existe isso hoje, né, que tem esse conhecimento. Muitas vezes, se você faz isso de uma forma lúdica, você impacta um público que não estava esperando por isso, né? Então, aqui é um outro exemplo da Microsoft em relação ao que foi feito em parceria com o Minecraft. Outra coisa que acho que é muito legal vocês perceberem e também darem uma pesquisada, esse jogo aqui que eu trago para vocês, tá? É um jogo chamado Cities Skylines. Então,
aqui também acho que é uma outra categoria de jogos que acho que é importante vocês prestarem atenção, até porque esses jogos, né, além desse poder didático, lúdico, experimental que existe hoje dentro do mundo dos games, para quem tiver um pouco perdido, né? Um SimCities é algo assim, né? Agora, um Minecraft também pode ser algo assim. O que acontece é que hoje existem jogos, né, que ele já bebe do urbanismo, da arquitetura, né, e que inclusive são utilizados em sala de aula no Brasil e fora do Brasil, e eu vou até trazer alguns exemplos para vocês darem uma olhada, que basicamente seja para aquele aluno da graduação que está trabalhando com áreas correlatas a isso, né? Então, seja estudando sistema de transporte, arquitetura, urbanismo, áreas verdes, questões realizadas à mobilidade urbana, onde eu aloco recursos, né? Como eu desloco menos a massa urbana, como eu evito a emissão de carbono, enfim, né? Esses jogos hoje já vêm preparados para esse tipo de interações, e mais do que nunca, né? Eles vêm também preparados, né, com um sistema que te mostra que assim, não adianta eu colocar, sei lá, 1 milhão de pessoas e uma oferta de água potável para 10 mil. Então, assim, é muito interessante ver como essas coisas acabam acontecendo e como a própria comunidade do jogo começa a interagir entre si para resolver esse tipo de problema. E eu tenho certeza que muitos desses jogadores, especialmente o povo que ainda não entrou no meio acadêmico ainda, ou não escolheu uma carreira, ainda que não escolha a carreira de arquitetura ou urbanismo, né, mas sem dúvidas nenhuma vai começar a ser mais sensível a esses temas no futuro, né, e eu acho que são impactos, muitas vezes, quando você sai do seu lugar, né, e vai viajar, vai entender que existem as outras oportunidades, né, ou coisas simples da gente entender. Uma vez, e falando sobre meu filho, né, que ele viu acho que era na GNT, um rapaz inglês falando, eu não tenho carro, nunca vou ter. Aí meu filho falou, mas por quê? Imagina, né, é tão legal ter carro. E eu expliquei para ele que muitas vezes, para quem mora numa cidade como Londres, você tem tanto metrô, ônibus e táxi e Uber e seja lá o que for, que não faz sentido você gastar dinheiro com isso, não faz sentido você ser mais um poluidor, não faz do ponto de vista comunitário, né, eu tirar o espaço da rua de um ônibus, enfim, acho que essas coisas têm um poder de sensibilização, né, de tocar o coração das pessoas, que é muito importante, né, então, de novo, eu falo para vocês, visitem um jogo como esse, entenda como a comunidade funciona, veja de que forma você pode utilizar o jogo na sua íntegra, né, para dar aula, para sensibilizar pessoas, para unir esforços, e aí talvez isso venha surgir nas perguntas, mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim, então eu vou lançar um jogo, né, atenção em falar isso, porque assim, lançar um jogo é uma especialidade, é um produto que requer conhecimento, dinamismo, né, e mais do que nunca, lançar um jogo, você vai ter que concorrer com gente que é especialista nisso, né, então muitas vezes, veja de que forma você pode entrar no mundo dos games e adianto desde já, né, de uma forma muito menos dolorosa do que investir em lançar seu próprio jogo, né, conversas mais interessantes, importantes, relevantes podem estar acontecendo em outros lugares que não precisem de você para fomentá-las, mas precisa de você como ator e mais alguém para colaborar nessa troca de informações, né? Aqui é só um exemplo para vocês desse jogo que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui é uma das modalidades do jogo, mas você vê, né? É um jogo que fala de cidades, então, assim, o jogo mãe, o jogo básico, ele já está falando da construção de cidades, mas aqui é uma versão do jogo que ele fala especialmente a respeito de cidades verdes, né? Então, de novo, aqui, infelizmente, não consigo colocar para vocês um vídeo maior, até para não sobrecarregar a apresentação, mas eu acho que pensem na forma lúdica, né, que isso
faz com que um público seu de interesse possa, mais uma vez, interagir com a mensagem que você quer trazer, né? Muitas vezes, gente, o custo de aquisição disso é muito baixo ou gratuito, porque eu posso pegar um vídeo do YouTube desse, colocar dentro de uma sala de aula e fazer com que as pessoas se interajam, né? Um público que talvez não queira assistir uma palestra, mas uma criança, um adolescente, ele começa a ver isso de uma outra forma, né? Você tem um sem número de jogos aí que são gratuitos, né? E são colaborativos, né? Então, e são evolutivos. Então, assim, pensando do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de criação de consciência ecológica, né? Você pode criar uma régua onde a pessoa vai evoluindo, né? Então, por exemplo, eu fiz diversas tarefas, eu bati recorde, eu li o que precisava ler, eu fui à rua interagir, né? Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês experiências, né, de gamificação indo à rua em um jogo que talvez as pessoas nem se tocam, que podem tirar um proveito bacana disso, né? Avançando aqui mais um pouco, eu acho que é muito interessante, gente, vocês também irem um nível à frente mais profundo de quem está atrás desses jogos, né? Então, do Cities Skylines, né, uma das fundadoras das heads do jogo, né, é uma finlandesa de nome, não vou me arriscar a ler em finlandês, até porque eu nunca fiz aula de finlandês, mas imagino que seja Carolina Corpo. Se alguém souber finlandês, por favor, me corrija. Mas veja que ela é uma das fundadoras e no DNA dessa empresa, né, e quando você vai ver a história da empresa que ela lidera, né, primeiro, né, tem coisas que talvez não sejam tão óbvias para quem está no dia a dia aí, nos tocando da realidade desse mundão de Deus aqui, mas são mais mulheres que homens, né? Então, que ajuda a ter um outro olhar, né? Então, acho que a questão da diversidade dentro de uma empresa dessa que equilibra olhares faz com que a gente equilibre as formas que a gente vê o mundo, né? E também a inspiração dela, né? Então, eu assisti esse TED Talks dela, que foi feito em 2017, né? Mas é muito interessante, porque, assim, o que faz ela se inspirar a lançar um jogo como esse, né? Então, até destaquei aqui para vocês, né? Com mais da metade da população mundial vivendo em cidades, uma coisa é inegável, né? Nós somos uma espécie urbana, então isso faz com que as nossas relações, a forma como a gente se comporta, entre aspas, como abelhas de forma coletiva, seja um desafio muito interessante para o próprio jogo, entendeu? E o jogo acaba sendo a forma de reflexão do mundo que a gente vive, né? Não é à toa que esse jogo ele é utilizado hoje por universidades, por estudantes, para entender essas dinâmicas, né? E é muito interessante porque o jogo, quando você vê alguns exemplos no próprio YouTube, esse jogo ele vai desde a releitura de cidades já existentes, então assim, e gente, olha só que maravilha, né? Eu posso testar antes do que sair abrindo obra pública para ver se as coisas funcionam ou não, né? Mas você testa hipóteses, né? Você analisa coisas à luz da realidade, porque isso aqui não é um joguinho tolo, besta, bobinho, falar assim, aqui vou fazer a minha casinha, né? Ainda que se fosse isso, não estou desmerecendo um jogo como esse, né? Mas eu acho que você consegue, dessa forma, despertar vários olhares, inclusive olhares mais engajados, de pessoas que estão mais engajadas com o tema, não só desenvolvendo o jogo, participando sobre debates sobre esse jogo, porque no próprio YouTube, como eu falei para vocês, se vocês colocam Cities Skylines, vai ter um monte de gente, inclusive gamers brasileiros que fazem isso, né? Mas que, inclusive, o público que está mais afeito ao ver sobre isso. Então, se eu pego de uma entidade, de uma universidade, me uno a essa comunidade, eu acho que o meu tema ele fica muito mais palatável para esse público aqui, entendeu? Então, importante, de novo, gente, quando vocês olharem para os jogos, avance um pouco mais, né? Quem está por trás do jogo, né? Quais são as lideranças? De que país essa pessoa vem, né? Qual a realidade dela? O que ela tem, de fato, a trazer de contribuição para esse povo, né? Que tem demandas, né? Então, aqui eu poderia falar para vocês, é muito bonito ouvir alguém da Finlândia, mas tem jogos que falam da realidade brasileira, da realidade africana, da realidade mexicana, da realidade do Sudeste Asiático. Então, assim,
que passa por situações de uso equilibrado dos recursos naturais, de descarte de produtos sustentáveis ou não, enfim, coisas que vocês que estão me ouvindo provavelmente, certamente, são muito mais profundos no conhecimento do que o meu próprio aqui que trago. Minha humilde contribuição vem justamente falar o que o meu mundo talvez possa ajudar o seu, especialmente num campo de discussão tão rico como a Campus Party, que eu não comentei para vocês, mas o YouTube é um dos parceiros que está ajudando trazer ideias na operação do evento e palestrantes como eu e outros que a gente trouxe hoje aqui para vocês darem uma olhada. Outra coisa também que eu quero trazer à luz dessa discussão para vocês, que alguém pode perguntar, então, Sassa, não é para fazer jogos? Olha, a priori eu falaria não, tá? A não ser que você tenha uma possibilidade, uma verba, né? Um ecossistema, não só seu, mas de parceiros, que faça você entrar nesse mercado. Por que eu estou falando isso? Seria a mesma coisa que a partir desse bate-papo que eu estou tendo com vocês, falar assim, então eu vou fazer uma escola brasileira de games ecológicos, né? Um exemplo bem besta, mas assim, eu não conheço nada da educação, né? Eu não conheço nada das questões ecológicas, né? A não ser alguma experiência que eu tive, como eu falei para vocês, na produção de conteúdo sobre, né? Então, assim, tomar cuidado onde você vai colocar seus recursos, né? Mas ainda assim, né, existe aqui uma iniciativa da Braskem, que lançou um jogo chamado EcoBlocks, muito parecido com o próprio Minecraft. E aqui, gente, independente de quem fez, qual o tema feito, mas eu acho que dependendo da onde você aponta ou das alianças que você faz para o seu tema, né? Então, de novo, talvez eu não preciso fazer um jogo e posso fomentar coisas, como a gente viu a própria WWF fazendo Minecraft, mas a gente tem aqui um dos maiores gamers do Brasil, que é o Authentic Games, né? Que ele tem uma linguagem, a propósito, eu gerencio o canal do Authentic Games hoje no YouTube brasileiro, e existe uma equipe, um trabalho profissional por trás dele, uma preocupação de entregar boas mensagens para o público, né? E com uma abrangência hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando aí de mais de 20 milhões de inscritos, né? 20 milhões de inscritos são famílias, né, que são impactadas por essa mensagem, né? São pais, mães e crianças que estão olhando e falando, poxa, eu realmente nunca tinha pensado nisso, de uma forma lúdica, ou porque esse influenciador resolveu abraçar a causa, ou pelo menos jogar o jogo, entendeu? Não diretamente ele abraça efetivamente a causa, tão profundamente a causa, mas se ele apoia um veículo de divulgação e apoia a causa, pode ajudar a sua causa também, né? E certamente nesse esforço existem pessoas que vão querer se unir nesse caminho a vocês, e sempre que me perguntam como eu faço, é bater na porta, mandar e-mail, seguir no Twitter, fazer com que essas pessoas sejam sensibilizadas. Quanto maior o youtuber, mais profissional é o ecossistema de profissionais que o ajuda, então, muito provavelmente, quem está lendo o seu e-mail é uma pessoa do staff dele ou dela e vão poder te ajudar nesse sentido. Uma outra coisa também que eu trago aqui para vocês, e aí, gente, um negócio muito interessante, que é a Niantic, ela é quem faz o Pokémon GO, e aí, dentro das diversas iniciativas da empresa, né, uma delas, quando você vai lá dentro de impacto social, ainda que eu pudesse falar para vocês, Sassa, isso aí é blá, blá, blá corporativo, qualquer um pode colocar no site e tudo, mas existem coisas que efetivamente você consegue pôr à prova, entendeu? Gerar um engajamento, né? Então, se você não se lembra, não sabe o que é o Pokémon GO, é uma ferramenta, é um jogo que você precisa andar, caminhar, né, com realidade aumentada através do seu celular. Eu encontro ali pontos de captura, os ginásios, né, dos personagens
do enredo do próprio Pokémon. Isso dito, né, faz com que as pessoas tenham que caminhar, né, elas tenham que interagir com o meio com que elas vivem, que para mim já é maravilhoso. Naturalmente, a gente tem que colocar em perspectiva que em países como o Brasil, né, a gente no grande pico do Pokémon GO, a gente teve situações de pessoas que infelizmente foram assaltadas, roubadas, enfim, mas ainda assim é possível a gente fazer isso de uma forma útil para a população brasileira. E onde isso se dá, né? Então, a Niantic, ela patrocinou esse Dia da Terra, a campanha, né, que você teve 17 mil jogadores em 41 países, 6 continentes, que ajudaram a coletar 141 toneladas de lixo, né? Agora, se a gente falar 17 mil pessoas atuando, ainda que seja num único dia, 17 mil pessoas, muitas vezes, não é a força de trabalho de muitas empresas multinacionais que vocês conhecem, eu estou falando isso no mundo todo, entendeu? Então, assim, se você consegue, sobre qualquer aspecto aqui, 145 toneladas de lixo que foram retiradas do mar, ou ainda hoje, se a gente começa a trazer isso para uma expectativa mais pontual, vamos fazer isso na cidade de Manaus, Araçoiaba da Serra, no Rio, nas cidades onde o rio passa, entendeu? De novo, gente, o convite aqui é olhar como a conexão com o tema está muito mais fácil do que sempre foi, né? Se vocês voltam atrás do meu slide que eu falava a respeito de a importância do celular, basta que hoje esse ser humano tenha um celular na mão, né? Que ele tenha acesso à internet, e essa internet muitas vezes pode ser compartilhada via Wi-Fi, pode ser compartilhada via 4G, né? E cada vez mais a gente vê as empresas também preocupadas em democratizar e tentar, pelo menos, melhorar essa situação. Então, aqui também acho que é outro ponto muito importante para vocês entenderem, né? E aí, eu, de onde estou aqui, não tenho ideia de quem está me assistindo hoje na palestra, mas, assim, existem diversos players, figuras, empresas, criadores de conteúdos, instituições, né, que estão no lado de games, né, e vocês estão do lado de cá, e se hoje vocês forem procurar os potenciais parcerias, né? Essas parcerias existem, são reais e são verdadeiras. Agora, o que eu falo para vocês, eu que sou um profissional que venho do mundo de marketing, comunicação, engajamento de público, gestão de comunidade, né? A ideia tem que ser bacana, né? Não adianta, muitas vezes, por isso que eu falo assim, se você está falando em fazer algum tipo de iniciativa com o público adolescente, não adianta vir com alguma ideia que para ele soe infantil, infantilóide, né? Se você for falar hoje com uma criança de 6, 7 anos de idade, naturalmente ela já tem uma referência muito rica, né, de experiências online. Então, assim, de novo eu falo, né? Vai falar com o público adolescente, que jogo esse público joga, né? Qual que é o nível de engajamento, né? Existe algum time de esportes que toparia fazer isso para a gente? O que eu espero da parceria? O que eu posso oferecer em troca dessa parceria, né? O que eu consigo localizar ações de impacto global para a minha cidade, para a minha realidade ou para a minha própria comunidade, né? Então, eu trago só mais alguns exemplos, né, da própria Niantic, né? Então, vocês veem, né, que ela aqui também ela fala do Dia da Terra, né? Infelizmente esse ano não teve, pelo que pude, né, mas volta a falar de outros, né, eventos, né, sejam eventos virtuais, e muitas vezes, gente, o evento virtual, você tem um esforço de desenvolvimento de escritório, né, e as pessoas que acabam atuando nesse evento digitalmente, então, assim, não precisa alugar um pavilhão de exposições, montar um stand, nada disso, né, eu consigo fazer com que as pessoas possam interagir digitalmente via redes sociais, via um jogo conhecido, né, através do apoio de algum youtuber que as pessoas são mais afeitas a seguir, enfim.
né? Então, gente, eu paro por aqui a minha apresentação. De novo, né? Se vocês procurarem por Sassa ou Alessandro Sassaroli, vocês vão me achar nos LinkedIns, Twitters, YouTubes da vida. Aqui nesse canal que eu deixo para vocês, né? Só para ficar claro para você, chegou agora, eu já trabalhei no Planeta Sustentável, é o que me traz aqui hoje falar como, de que forma esses dois mundos se unem. E aí eu devolvo aqui, eu vou parar minha apresentação, vocês vão ver essa minha cara gigantesca aqui na tela. E fiquem à vontade, pessoal da Campus Party, de colocar as perguntas na tela e o que eu puder responder, eu respondo para vocês. Isso, naturalmente, se tiver perguntas. Se ninguém me falar que não tem perguntas, não saberei se tem perguntas ou não. Bacana, então. O pessoal está falando se tem... A gente está aguardando perguntas, mas, enfim... eu acho que aproveitem de novo, né? Acho que fazendo aqui, aproveitando então já para ir encerrando. Há um potencial tremendo em relação a isso. O seu público, seja ele qual for, já está jogando videogame, né? Então veja de que forma a gente consegue, vocês conseguem fazer essas conexões e aproveitar o melhor dos dois mundos. De novo, use os games como uma ferramenta de conexão. Afinal, 1/3 da população brasileira já joga videogame, já assiste conteúdos de games no YouTube, já fala sobre isso no Twitter. E, enfim, gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo esse bate-papo, ouvindo o que eu tenho a dividir com vocês. Queria agradecer o pessoal da Campus Party e desejar a todos os campuseiros e campuseiras aí mais um ótimo dia, um bom final de sexta-feira, e amanhã aproveitem mais um dia aí do evento. Gente, muito obrigado e fiquem bem.